show! Tudo bem com vocês? Um dos temas mais cobrados do Enem, em qualquer vestibular, é ecologia. E dentro de ecologia, o tema mais abordado é cadeia alimentar, cadeia e teias alimentares. Vamos aqui. Uma cadeia alimentar é, na verdade, uma sequência linear de seres vivos, onde um serve de alimento para o outro. Você tem o produtor, que serve de alimento para os consumidores. Numa cadeia alimentar, nós temos três elos: produtores, consumidores e os decompositores. Ou seja, nós temos três componentes, três grupos de seres vivos. Os produtores são autótrofos, produzem o alimento, estão aí na base dessa cadeia alimentar. Os consumidores são heterótrofos, onívoros, e aí se vai. E os decompositores são os fungos e as bactérias, que vão transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica. Vão transformar os organismos mortos em sais e gases que serão depois usados pelas plantas. Lembrem-se, decompositores são os fungos e as bactérias. Minhocas não são decompositores, insetos não são decompositores, urubus não são decompositores, apesar de se alimentarem da matéria morta. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei para a gente uma cadeia alimentar: capim, rato, cobra e gavião. O capim é uma planta, é autótrofa, é produtor. Então, sempre uma cadeia alimentar, entenda, sempre uma cadeia alimentar começa pelo produtor. Professor, e se na questão de vestibular não estiver falando do produtor? Mas você vai entender que é necessário que aquela cadeia tenha um produtor. Esse produtor é comido, é ingerido pelo rato. No caso, o rato é o consumidor. Como ele é o primeiro consumidor, ele é o consumidor primário. Quem ingere o consumidor primário, que no caso é a cobra, é o consumidor secundário. E quem ingere o consumidor secundário é o consumidor terciário. Quem está faltando nessa cadeia? Nós temos produtores e consumidores. Estão faltando os decompositores. Não é necessário colocar os decompositores em uma cadeia. Já fica subentendido que a cadeia tem que ter também decompositores. Mas se por um acaso eu colocar os decompositores, entenda que eu posso sim ligar todos os elos aos decompositores, porque todos eles, quando morrerem, eles serão decompostos, ok? Uma pergunta para você que vai ajudá-lo a fazer questões de vestibulares. As cadeias alimentares na natureza geralmente são cadeias longas ou cadeias curtas? Repito, responda aí, eu estou ouvindo você do outro lado. As cadeias alimentares na natureza geralmente são cadeias longas ou cadeias curtas? São cadeias curtas, em sua maioria. Eu vou te explicar o porquê. Porque quando um ser vivo se alimenta de outro, ele adquire duas coisas: adquire matéria e adquire energia. E esse fluxo de energia, deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse fluxo de energia, ele é unidirecional e é também decrescente. Professor, como assim decrescente, professor? Porque a energia, à medida que vai passando de elo em elo, ela vai diminuindo. Vou já te explicar mais. Então, se ela vai diminuindo, se a cadeia for muito longa, aquele último consumidor irá receber pouca energia do que foi produzido, do que foi armazenada pelo produtor. Legal? Primeiro, por que ela é unidirecional? Porque a energia, ela vem do sol. Do sol passa para os produtores, dos produtores para os consumidores. Então ela tem um fluxo. Ela tem um único fluxo. Vem do sol. Veja, olha só a palavra que eu estou usando. Eu estou usando fluxo de energia e não ciclo de energia. Porque a energia, ela não é cíclica. Ela não se renova na natureza. A energia vem do sol, é captada pelos produtores, aqui ela é perdida, mas ela não volta para o sol. Então não existe um ciclo da energia na natureza. Beleza? A energia do sol, ela não é cíclica. Ela é um fluxo unidirecional. Vamos entender essa questão do decrescente.
Suponhamos a seguinte situação: um produtor conseguiu produzir através da fotossíntese, uma planta, por exemplo, através da fotossíntese, ela produziu 1000 calorias. Costumamos dizer que 90%, repito, 90% dessa energia ela vai consumir no seu próprio metabolismo para mantê-la viva. E apenas 10% ela vai armazenar. E é justamente esses 10% que vai ser transferido para o elo seguinte. Sendo assim, se o produtor tem 1000 calorias, ele vai transferir para o elo seguinte apenas 10%. Repita, quanto é 10% de 1000 calorias? Apenas 100 calorias. De novo, vai transferir o quê? 90% aqui será consumido por esse consumidor primário para mantê-lo vivo em seu metabolismo, e ele só vai passar para o elo seguinte apenas 10%. Aqui também 10%. Quanto é 10% de 100? É 10. Quanto é 10% de 10? Uma caloria. Então eu vou repetir. Por que na natureza as cadeias alimentares não são longas? Porque à medida que a energia vai passando de elo em elo, de consumidor em consumidor, essa energia vai se perdendo. Tudo bem? Por isso que elas não são longas. E outra, a energia não é cíclica. A energia, ela é unidirecional. Ela vem do Sol, passa para o produtor, passa para o consumidor, e nesse seu fluxo ela vai se perdendo. Tudo bem? Legal. Agora vamos falar, pessoal, sobre a matéria. Porque quando o indivíduo se alimenta de outro, ele adquire não só energia, adquire também matéria. Agora, a matéria é um ciclo, ela é cíclica. Professor, como assim? É porque, lembra daquela frase do Lavoisier, daquele físico Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a matéria na natureza, ela vai tendo um ciclo. Como assim? Vamos lá, vamos entender. O produtor, a planta, por exemplo, uma alga, por exemplo, eles pegam e produzem a matéria orgânica. Matéria orgânica é o quê? Proteína, lipídios, carboidrato, produz a matéria orgânica. Essa matéria orgânica é passada através da cadeia alimentar, olha só, matéria orgânica para o consumidor primário, que é transmitida para o consumidor secundário. Quando esses indivíduos morrerem, eles vão para os decompositores. Aqui nos decompositores, essa matéria orgânica é transformada em matéria inorgânica. Ou seja, através da decomposição, feita por quem? Por fungos e bactérias, não é por minhoca, não é por insetos, não é por urubus, apenas por fungos e bactérias. Vão transformar essa matéria orgânica morta em matéria inorgânica. Sais minerais, como por exemplo a amônia, o nitrato, também gases como o gás carbônico. E esses minerais e esse gás, no caso do gás carbônico, é utilizado pelos produtores no processo de fotossíntese, no seu processo metabólico, para novamente produzir a matéria orgânica. Beleza? Forte abraço, bons estudos. Não esqueça de dar o like e de seguir aqui o canal Biofortes. Bons estudos. Show!